Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Peguei com a boca na botija. Eu vou tomar um café aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui reunidos para mais um episódio do podcast Chama a Clínica, o seu podcast favorito sobre medicina, habilidades médicas e tudo que a vida do médico... Clínico. Intensivista, emergencista e todos vocês que estão nos ouvindo. Acadêmico de medicina, que tá aí no internato, indo pro internato rural, né, Gabi? Que não está aqui, inclusive, fugiu dessa série de episódios de férias com o chão. Ela não quer estar de férias com o chão. É interessante isso, né? Não, eu quero curtir minhas férias. Como do assim, chão. né? Eu, hein? Gabriela, você foi puxada a orelha ao vivo aqui. Ela vai escutar. Vai. Nem que seja pra editar os conteúdos. E aí vai xingar a gente. Bom, estamos dispersos, mas vamos pro foco total. Nós estamos nessa série de episódios de férias com chama, na qual nós estamos abordando alguns dos principais quadros clínicos recorrentes no pronto-socorro, nas emergências. Aquele quadro clínico que você não pode pegar um plantão sem dominar. Então, o nosso objetivo foi fazer aí uma revisão desses quadros, sempre bem objetivo, didático, baseado nas melhores evidências para que vocês possam se manter atualizados e já começar o ano aí revisando, colocando em prática esses conhecimentos aqui que a gente vai relembrar. Quer dar plantão na emergência? Acabou de formar, a gente tá repetindo isso aqui sempre, tá? Formei, eu quero dar plantão. Gente, não saber o básico, aí assim, primeiro que você vai se expor a riscos, expor o seu paciente a risco e assim, além de manchar a sua carreira logo no início dela. Então, nossas ferramentas aqui são para te ajudar a chegar no pronto-socorro e identificar principalmente aquele paciente e o quadro clínico mais grave. Só você sabe o quanto você lutou para ter o seu CRM. Então não deixe ele ir embora assim tão rápido. Valorize. E tem gente aí doido para perder o Gente, hoje o assunto é abdômen agudo. Nossa, essa daí, gente, clínico então, talvez dos que a gente falou até agora, a gente já falou de infarto, a gente já falou de embolia pulmonar, mas dor abdominal ou abdômen agudo, isso deixa o clínico às vezes em alerta e a gente acaba vacilando. De cabelo em pé. Porque a gente fica muito... eu falo que isso também é uma doença do clínico. Com certeza. A gente fica muito nessa coisa, né? Não, abdômen agudo, cirurgião e tal. Dor abdominal em caminho ao... Então assim, você pode Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Você pode, sim, com manejo. Muitas vezes você vai precisar do cirurgião do seu lado para conduzir esse paciente, mas não é só o cirurgião, você tem que saber. Principalmente porque esse paciente vai chegar pro clínico no pronto-socorro ou deve chegar pro clínico no pronto-socorro. Exatamente. Na maioria dos pronto-socorros, pelo menos os que a gente trabalha, dor abdominal é triada para o clínico, não é triada pro cirurgião. Que é o mais correto, né? Que é o mais correto. Então, o objetivo é revisar os principais tópicos. De novo, falar aqui para vocês que nós não temos a pretensão de fazer uma revisão completa ou esmiuçar esses assuntos completamente, até porque em meia hora não daria tempo. Mas, com esses conhecimentos aqui, em 30 minutos, você vai relembrar os principais tópicos, os highlights e saber conduzir adequadamente o paciente. 5 a 10% dos pacientes, Carol, que procuram pronto-socorro é por dor abdominal. Ou seja, você tem que saber, é prevalente, né? É prevalente, então no seu plantão, se você atendeu... 1 a cada 10. 10 pacientes, 1 vai ser dor abdominal. 22 vão ser a dor abdominal ou abdômen agudo. Então, atenção para esse paciente que você tem que saber. Aqui, assim como o TEP, tempo é importante? É importante, mas não é importante como, por exemplo, no IAM. Então, aqui, tempo, ser ágil também principalmente para você fazer o diagnóstico rápido do seu paciente. Agora, o mais importante aqui é saber sinais e sintomas de alerta, tá? Então, o paciente chega com uma dor abdominal, é um abdômen agudo? Eu caracterizei esse paciente como um abdômen agudo, então é fundamental que você tenha alguns sinais e sintomas de alerta em mente. Eu acho que a primeira coisa de tudo, assim, definir o que é abdômen agudo é uma dor abdominal de forte intensidade, progressiva, que faz o paciente
procurar atendimento médico, geralmente com um tempo de evolução curto, né? Então, assim, e ela pode ser classificada de acordo com o tipo desse abdômen agudo, né? Então, assim, a classificação do abdômen agudo, ele vai ser classificado em inflamatório, né? Então, assim, um paciente, por exemplo, os quadros inflamatórios intestinais, uma apendicite aguda, uma colecistite aguda, uma diverticulite, pancreatite, são abdômenes agudos, muitos deles, inclusive, de tratamento clínico. Quando a gente falou que é um quadro de condução do clínico, por exemplo, pancreatite é um quadro não é cirúrgico. Sim. Ele pode vir a ser cirúrgico, mas agudamente ele não é. Via de regra, o pancreatite não é cirúrgico. Uma diverticulite, por exemplo, ela, a não ser que seja aí que a gente vai passar para o próximo tipo de abdômen agudo, que é o abdômen agudo perfurativo, né? A diverticulite não é um quadro cirúrgico. É um quadro de tratamento clínico. O apendicite, sim, é um tratamento cirúrgico, mas muitas vezes ele vai chegar para você, clínico, para fazer o diagnóstico. Então, atenção para o quadro clínico do abdômen agudo inflamatório, tá? E aqui, principalmente nesses quadros agudos inflamatórios, a gente vai ter algumas características no exame físico desse paciente que vai nos chamar a atenção. Principalmente é o que a gente chama de sinal de irritação peritoneal. Tá? Então, assim, habitualmente essa irritação peritoneal ela é localizada. Exemplo, o paciente está com uma apendicite aguda. Na região apendicular ali, fossa ilíaca direita, hipocôndrio direito, dependendo da localização do apêndice, um flanco direito. Então, assim, a característica é uma dor que começa periumbilical e de repente ela se localiza. E na hora que você palpa o abdômen desse paciente, ele vai ter ali o que a gente chama de plastrão, que é uma região mais endurada e dolorosa, com uma descompressão dolorosa daquela região, indicando um sinal de irritação peritoneal. E isso deve te exigir uma conduta mais rápida, seja ela com exames laboratoriais, de imagem e sim, uma avaliação do cirurgião, por exemplo. Ô, gente, e pensar fora da caixa, assim, paciente com abdômen agudo, mesmo que a intervenção, no final das contas, seja cirúrgica, você vai adiantar, né? O nosso principal objetivo é fazer bem para os nossos pacientes, melhorar o prognóstico, diminuir a mortalidade. Então, quando eu faço uma condução inicial adequada, isso facilita a vida do cirurgião, que é o seu colega, que também vai te passar casos. E lembrar que, a gente gosta de falar isso, nós somos vitrines de nós mesmos o tempo inteiro. Então, se eu atendo um paciente bem, mesmo que no final das contas quem vai ter que resolver é o cirurgião, eu vou adiantar a vida do cirurgião, eu vou adiantar a vida para o meu paciente e eu vou estar fazendo meu trabalho bem feito. Então, isso aí é visto ao longo do tempo. A gente tem um comanejo, uma relação com os cirurgiões muito próxima. Então, é importante a gente ter essa qualidade assistencial em todas as pontas, né, do cuidado. Então, independente quem que vai atender ou de qual que é o diagnóstico final desse paciente, a condição adequada é importante. Por isso que a gente está falando de abdômen agudo, de dor abdominal aqui. Porque primeiro, assim, você fazer um diagnóstico rápido, precoce e eficiente vai mudar a mortalidade do seu paciente. Sim. Então, assim... Ele vai para o bloco numa condição clínica melhor, por exemplo, né? A gente já teve vários exemplos que confirmam isso, corroboram isso. Exatamente. Então, você está falando aí da classificação dos tipos de abdômen agudo. Você falou dos inflamatórios, comentou sobre os perfurativos. Que aí, assim, a gente vai ter, principalmente, por exemplo, úlcera perfurada, uma diverticulite perfurada, o próprio apêndice que pode sair de um abdômen agudo inflamatório para um perfurativo, tá bom? Uma deiscência, uma fístula em pós-operatório, também é um abdômen agudo perfurativo, que a gente pode falar, né? Por uma deiscência de fístula. Então, o mais comum de todos eles, assim, é a úlcera perfurada, né? Então, assim, às vezes o paciente tem uma história prévia de uma dor epigástrica, uma epigastralgia, que de repente evolui para uma dor abdominal de forte intensidade, tá? Então, assim, é algo que a gente tem que ir pesquisar na anamnese e no exame clínico desse paciente. Geralmente o abdômen agudo perfurativo ele evolui com uma peritonite franca, então o paciente tem geralmente o que a gente chama de abdômen tábua, né, que é aquele abdômen enrijecido mesmo, e não é muito voluntário. Muito doloroso.
extremamente doloroso e não é voluntário, tá, gente? O abdômen tábua da peritonite difusa, ele não é, o paciente não está contraindo o abdômen voluntariamente, não. Ele está involuntário mesmo. É uma contratura da musculatura ali para, entre aspas, uma proteção ali mesmo, né? É involuntário, então atenção para isso, porque pode ser uma característica do abdômen agudo perfurativo. Outra forma de abdômen agudo é o abdômen agudo hemorrágico, né? Um exemplo clássico disso, assim, é a gravidez ectópica rota, tá? Então, assim, que com um cisto ovariano roto, a gente já viu choques hemorrágicos, inclusive, por esses dois quadros. Então, mulher com dor abdominal de forte intensidade, abdominal, sempre suspeite de gravidez. Tá? Então, beta-HCG é imperativo para a mulher no pronto-socorro. Tá? A mulher em idade fértil no pronto-socorro é igual a beta-HCG, né? Principalmente com dor abdominal. Então, beta-HCG. Então, suspeite de gravidez tubária rota. Pesquise sinais e sintomas de gravidade. Abdômen agudo, por último, né? Assim, o abdômen agudo... Já falou do obstrutivo? É verdade, eu pulei o obstrutivo. Então, faltam 2. Obstrutivo e o abdômen agudo o abdômen agudo vascular. O obstrutivo, Carol, esse é o abdômen agudo que, por exemplo, para um volvo, por uma brida, em pacientes que já operaram. Então, um paciente que no pós-operatório, por exemplo, ele pode estar fazendo um ilho funcional e uma semi-obstrução intestinal, se comportar com um abdômen agudo obstrutivo. Um paciente no pós-operatório tardio, ele pode evoluir com uma brida, com uma aderência intraabdominal, tá? Com um volvo intestinal, e sim pode apresentar com um quadro obstrutivo, que vai ter sinais e sintomas característicos, por exemplo, distensão abdominal, parada de eliminação de flatos e fezes. Então, a importância da gente pesquisar isso. Náuseas e vômitos de difícil controle. Então, diante desse quadro clínico, suspeitar de abdômen agudo obstrutivo. E o abdômen agudo vascular, que eu acho que é o mais difícil de todos. Esse é o mais difícil de fazer. Então, aquele paciente... Sorte é que ele é menos frequente também. Bem menos frequente. E por isso ele é subdiagnosticado, sabe? Então, assim, naquele paciente que com dor abdominal, questão de muita dor, que você faz um exame do abdômen dele, ele não tem tanta dor, que a gente fala o abdômen, o exame clínico não é compatível com a queixa do paciente. Opa, atenção, pode ser um abdômen agudo isquêmico, tá? Então, a história clínica do paciente é fundamental. O paciente que é vasculopata, o paciente que tem fibrilação atrial, ele pode fazer uma isquemia mesentérica. Foi submetido a algum procedimento cirúrgico ali, né? Exatamente. Então, assim, paciente com história de angina mesentérica, aquele paciente que come, sente dor. Então, assim, todos esses quadros, é importante que você faça uma anamnese, tenha uma avaliação minuciosa do paciente. Por quê? Porque você consegue fazer o diagnóstico diferencial muitas vezes na anamnese desse paciente. Perfeito. Então falamos aí do abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, hemorrágico, perfurativo e vascular. Lembrar desses 5, essa divisão é bem didática e ela nos ajuda a sistematizar as principais causas do abdômen agudo. Outra coisa importante também é a topografia, né? Sim. Topografia da dor, né? Então, assim, exame físico ali, né? Exatamente, assim. Uma dor em região epigástrica, uma dor em faixa no hipocôndrio esquerdo, irradiando para dorso, característica, por exemplo, da pancreatite. A dor epigástrica, uma característica de uma síndrome dispéptica, por exemplo, de uma úlcera perfurada, pode acontecer. Uma dor em hipocôndrio direito, tá? Com o sinal de Murphy, por exemplo, da colecistite aguda, da colelitíase, né? Ou da colangite, por exemplo. Então, assim, a topografia da dor, a gente falou do apendicite, da gravidez tubária rota, que é uma dor infra-umbilical para uma região pélvica, por exemplo. Então, assim, vários sinais e sintomas que podem dar para a gente a topografia com a caracterização da dor, já indicar para a gente qual que é o órgão acometido muitas vezes. O abdômen é uma região grande, né? Assim, não é uma região pequena, específica. Então, com isso, a gente pode caracterizar pela topografia da dor aquele órgão mais suspeito do acometimento, né? Da patologia. Perfeito. E aí, os exames complementares vão nos ajudar muito, né? Diante dessa vasta gama de possibilidades aí, muitas vezes nós vamos ter que lançar a mão de exames laboratoriais para complementar a nossa avaliação e chegar ao diagnóstico mais assertivo. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, pesquise sinais e sintomas de gravidade. Que a gente sempre fala aqui, né? Então, se o seu paciente... E o quadro clínico também do paciente, né, gente? Saiba reconhecer os sinais
precoces de uma deteriorização clínica, por exemplo. Exato. A gente tem um quadro emblemático de uma paciente com um cisto ovariano roto que estava na enfermaria, ela foi avaliada pelo cirurgião, o cirurgião achou que a conduta não era cirúrgica naquele momento, internou a paciente para a clínica, ela ficou a madrugada inteira esperando a avaliação. Quando chegou na avaliação do outro dia, essa paciente estava com exames laboratoriais completamente alterados, a residente não tinha visto a paciente ainda, só tinha visto os exames. Quando foi no quarto, a paciente estava estável clinicamente, mas já apresentando alguns sinais. Era um abdômen agudo hemorrágico, e ela já tinha alguns sinais, um tempo de enchimento capilar alterado, o abdômen ainda não estava em tábua, mas ela em 3 horas evoluiu para isso. Foi como se a gente pudesse acompanhar a evolução clínica dessa paciente. E graças a uma intervenção rápida, aos sinais reconhecidos precocemente, ela foi para o bloco cirúrgico numa condição clínica muito melhor do que ela iria, por exemplo, diante de uma demora desse diagnóstico, né? Então, saber reconhecer esses sinais de gravidade é importante para você conseguir levar esse paciente para a resolução mais rapidamente e impactar no prognóstico dele. Que é o que importa, né? Assim, no final é detecção rápida de paciente grave. Sim. Né? Então, assim, e como que a gente faz isso? Examinando o paciente, olhando para o paciente. Então, eu ainda não sei qual é a causa do abdômen agudo daquele paciente, mas eu estou diante de um paciente grave, eu estou diante de um paciente instável, hipotenso, taquicárdico, exatamente, né? De instabilidade, de deteriorização clínica, de alterações, de disfunção orgânica. Isso. Então, seja ela clínica ou laboratorial, então eu preciso de agir rápido. Então, nos exames laboratoriais, além da pesquisa etiológica, exemplo, pancreatite, fazer amilase lipase, um quadro de vesícula para gama-GT, fosfatase alcalina, função prova de lesão e função hepática. Além disso, a gente precisa também de pesquisar disfunções orgânicas, porque isso muda a nossa conduta do ponto de vista de agilidade do que eu vou fazer. É uma pancreatite aguda, o tratamento é cirúrgico? Não, é um tratamento clínico, mas eu vou tomar providências mais rápidas, eu vou alocar esse paciente em leitos de terapia intensiva, por exemplo, caso esse paciente esteja com disfunções orgânicas rapidamente ou em progressão. Então, assim, eu preciso dessa avaliação rápida, tá? Então, laboratório, eu vou fazer uma pesquisa etiológica, isquemia mesentérica, por exemplo, lactato é muito importante. Às vezes um marcador de necrose, por exemplo, pode alterar uma troponina, por exemplo, por ser uma musculatura. Então, assim, pode alterar, fazer uma acidose metabólica, por exemplo. Então, etiologicamente vai me ajudar, mas também sindromicamente, do ponto de vista de gravidade do paciente, é fundamental isso. Perfeito. Então, essa paciente em questão era lactato que ela tinha alto. Exatamente, hiperlactatemia. E né? um pH meio limítrofe ali. Exames de imagem, né? Então, assim, um exame que eu vejo muita gente, até hoje em dia, com o advento da tomografia, né, do ultrassom, tudo, a gente esquece de tomar. Mas às vezes você não tem isso disponível. Raio-x de tórax, gente, assim, raio-x de tórax, ele pode fazer um diagnóstico de um abdômen agudo perfurativo, né? Então, assim, ele pode fazer lá um sinal de pneumoperitônio no raio-x de tórax, por exemplo. Um raio-x de abdômen, você pode ter alterações sugestivas de um abdômen agudo perfurativo também, mas mais obstrutivo, por exemplo. Tá? Então, assim, são ferramentas simples que podem ser usadas no dia a dia. Habitualmente, ultrassom de abdômen e algumas patologias do tipo as ginecobstétricas, gravidez tubular rota, a própria gravidez ectópica, né? E uma colecistite, por exemplo, o ultrassom é melhor do que a tomografia. Então, ou a própria tomografia, que eu posso fazer uma angiotomografia de abdômen, uma tomografia contrastada, uma tomografia, por exemplo, para fazer um diagnóstico diferencial como uma nefrolitise, por exemplo. Mas olha que importante você está falando, até para a gente decidir qual a melhor ferramenta para avaliação etiológica, por exemplo, eu tenho que ter um raciocínio clínico, eu tenho que ter uma hipótese diagnóstica. Então, não dá pra gente atirar no escuro. Na dúvida eu vou pedir TC. Se você estiver suspeitando de um quadro ali relacionado à vesícula, ultrassom é melhor. Então, você precisa ter elementos que vão te ajudar a chegar numa decisão mais assertiva. E a construção dessa decisão, ela é pautada nesses sinais, que são os sinais semiológicos, que são a história clínica do paciente bem coletado, o exame físico bem feito. E a gente fala muito sobre isso. A importância de, na hora de fazer um pedido
de exame de imagem, a gente direcionar o olhar do radiologista também. A gente tem muito problema com isso, né? Pedidos mal feitos, mal indicados e avaliações, por consequência, também ruins por parte da radiologia, porque não tem todos os elementos fundamentais, né? Lembrando que radiologista dá diagnóstico radiográfico, né, gente? Assim, diagnóstico pro paciente, quem dá somos nós. Então, assim, o radiologista ele tá vendo o exame do paciente, ele não tá vendo o paciente. Então, assim, e para chegar no diagnóstico final, eu preciso de dar informações para o radiologista. Eu que vou informar o radiologista, olha, faça esse exame direcionando o seu olhar para tal coisa, que a suspeita clínica de tal doença é grande. Então, e assim, isso faz muita diferença. Muita diferença. Senão, assim, hoje em dia, de novo, assim, com a quantidade de exame laboratorial de imagem que a gente tem disponível, a gente fica, quase que terceiriza o diagnóstico do paciente, né? E o diagnóstico é compartilhado, ele não é terceirizado, né? E no nosso curso, além do laudo, a gente fala muito sobre essa importância da interface ali. Sim, clínico, radiologista, porque isso aí só faz bem para o paciente e para a nossa conduta também, para a nossa condução do caso clínico, assim. A gente fica com mais embasamento, o radiologista consegue fazer o trabalho dele melhor, então é importante a gente ter esse raciocínio clínico para a gente saber indicar o exame, para a gente saber direcionar e escrever no pedido. Perfeitamente. Dito isso, vamos algumas doenças. Falando de tratamento, né, Carol, assim, a gente vai... O principal para nós aqui agora, nesse episódio, eu acho que o diagnóstico, né? Sim. Então, assim... Diagnósticos diferenciais, que eu acho que foi o que a gente quis. Acho que a gente mais falou aqui foi o diagnóstico diferencial. Então, assim, do ponto de vista de tratamento, o tratamento sindrômico eu acho que é o mais importante nessa hora, assim, identificar critério de gravidade, identificar quando eu tenho que dar antibiótico para esse paciente, porque às vezes eu vou ter que dar antibiótico. Claro. Né? Então, assim, a suspeita é um quadro infeccioso. Tenho febre, os sinais sistêmicos são super importantes, né? Então, assim, suporte clínico, hidratação, reposição volêmica, droga vasoativa. Então, tudo isso, assim, quando chamar o cirurgião. Indicação de terapia intensiva, quando for o caso. Isso tudo olha o tanto de coisa que a gente tem para fazer para o paciente, uma pancreatite aguda, como que eu vou tratar essa pancreatite, a infusão volêmica, ressuscitar o paciente, terapia de manutenção. Então, assim, vai depender muito do nosso olhar clínico e do nosso tratamento sindrômico. Muitas vezes é um comanejo mesmo, o cirurgião vai entrar junto, ele vai levar o paciente para o bloco cirúrgico, você vai fazer o pós-operatório desse paciente, seja na terapia intensiva, seja na unidade de internação. Então, é muito importante essa interface. A gente falou da interface com a radiologia agora, importante também a interface com o cirurgião, tá bom? Então, assim, ele não vai conduzir o paciente sozinho, nem você vai conduzir o paciente sozinho. Então, assim, e muitas doenças vão ser de tratamento clínico, tá? Então, identifique seu paciente, identifique sinais de gravidade desse paciente, sinais de alarme do quadro de dor desse paciente, tá? Então, isso é fundamental para você conduzir esse paciente na sala de urgência e emergência. Perfeito. Se você gostou desse episódio, se achou que foi útil, compartilha com um colega, deixa seu like aqui, dá sugestões pra gente fazer outros episódios com quadros clínicos diferentes. E esse feedback é super importante para a gente continuar agradando vocês e fazendo essa entrega aí de conteúdo sempre baseado nas melhores evidências, que é a nossa característica principal aqui do Chama Clínica. Mensagem final. Para 2025, nós estamos falando um mês de Chama Clínica, férias com Chama Clínica. É verdade. A tarefa é: escolha uma pessoa de sucesso e você verá. Ela nunca fica parada. Então, gente, se move, criatura. É verdade, gostei dessa. Bom. Muito bom, nunca tinha ouvido, gostei. Pois é, muito bom. Do Walt Disney essa frase, olha só. Olha então se move. Se move. É isso, a gente se encontra em movimento. É isso mesmo. Beijo, pessoal. Beijo, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.